A RTV Luz apresenta Duelo de Gerações. Programa de Margarida Arcanjo. Quero tanto aos olhos teus, como o céu quer às estrelas. Quero tanto aos olhos teus, como o céu quer às estrelas. Adoro essas feições belas, como um crente adora Deus. Adoro essas feições belas, como um crente adora Deus. Desde a hora em que te vi, minha alma anda presa à tua. Desde a hora em que te vi, minha alma anda presa à tua. Como eu ando atrás de ti, ando ao sol, atrás da lua. Como eu ando atrás de ti, ando ao sol, atrás da lua. Se um dia o sol se apagar no infinito dos céus, se um dia o sol se apagar no infinito dos céus, quero a luz do teu olhar e o calor dos lábios teus. Quero a luz do teu olhar e o calor dos lábios teus. Por te querer tanto, afinal, ando triste a perguntar. Por te querer tanto, afinal, ando triste a perguntar. Como é possível gostar de quem nos faz tanto mal? Como é possível gostar de quem nos faz tanto mal? RTV Lusa, a rádio que fala em português. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Duelo de Gerações. Hoje estamos a falar de fado, estamos aqui a fazer um duelo comigo que nas minhas horas vagas sou também fadista, canto em algumas noites de fado, em alguns restaurantes de fado aqui no Reino Unido, mas também em Portugal e não só. Felizmente também vão surgindo outros convites para outros países, mas sem dúvida alguma que hoje o maior duelo é um duelo obviamente feliz que vou fazer aqui com o meu querido convidado. Nós só nos vimos uma vez, sem dúvida alguma que também graças à RTV Lusa, porque foi meu convidado há uns anos atrás noutro programa, mas hoje está aqui em nome próprio para me falar um bocadinho da sua história e para também eu fazer aqui o contraponto com a minha. Ora, muito boa tarde, António Frazão. Olá, boa tarde. Como está? Estou bem, António. Como é que está a vida por aí? Está tudo bem, obrigado. Está andando com um pouco de frio aqui na... Começou agora o frio. Já devia ter acabado, mas agora começou o frio outra vez aqui em Londres e a coisa está um bocado assim, temos que ir para mais roupa. É verdade, é verdade. Nós achávamos que já íamos ter aqui a primavera, não era? Pois era. Mas Portugal também está mal. Em Portugal está mal também. Pois é. Então, António, começámos por ouvir Manuel de Almeida, que é um dos seus fadistas também favoritos, não é? É um dos meus favoritos, sim senhora. Então, Manuel de Almeida teve também uma grande história no fado e a sua também é bastante bonita. Sim, não tanto queria mais, mas está muito bem. Eu estou satisfeito assim, fiz algumas coisas e depois musicalmente as coisas em Portugal não estavam bem, musicalmente não estavam bem aquilo que eu queria
e pronto, e vim para Londres e aqui tenho feito a minha vida musical. Muito bem. Para quem está a ouvir-nos pela primeira vez, o António, dá para perceber assim ligeiramente um belo sotaque alentejano, não é? Sou alentejano. Mesmo estando aqui no Reino Unido há 27 anos, o seu timbre é ainda, e o seu sotaque é ainda bastante carregadinho. O António nasceu em Beja, não é assim? Nasci em Beja, sim. E muito orgulhoso das suas raízes alentejanas, António? Sim, eu não me via nascer no outro lado, senão no Alentejo, sinceramente. A verdade é que, pela sua voz, também ninguém diz a idade. O António já tem 83 anos. É verdade, vim para aqui com 55, me parece. Uhum. Que também não é nada comum, não é? Começar-se a viver noutro país com essa idade. Pois não. Vim, pronto. Musicalmente as coisas, o género de música em Portugal não combinava com a minha maneira de ser e a minha maneira de cantar, e tudo isso eu não quis abraçar o outro género de músicas, porque eu tive 10 anos em Espanha e depois, quando cheguei, estava tudo mudado. E pronto, e esses intelectuais de Portugal chamavam-nos a nós nacionais cancionistas e pronto. E o mercado começou a mudar nessa altura. E depois começou a mudar e agora levam com 30 anos de outro género de canções que eu não podia compactar com esse género de música. E nem compacto. António, e se formos lá atrás, no tempo em que era ainda jovem, não é? Quando começou a cantar? Foi ainda em Beja? Sim, eu comecei a cantar em Beja, depois fui viver para Lisboa, muito novo, depois meti-me nos conjuntos amadores, no meio recreativo, fiz a tropa, aí da tropa nasceu, que hoje é a Orquestra Ligeira do Exército, nasceu comigo a cantar, mais outro cantor. Fizemos um programa de televisão onde o Carlos Cruz anunciou, porque o Carlos Cruz nessa altura era alferes, e fizemos um grande programa na televisão. E aí daí nasceu, embora mais tarde foi alguns soldados disseram que era o Alerta Está, mas não. A Orquestra Ligeira do Exército nasceu comigo e com outras pessoas, e ainda hoje essa Orquestra do Exército existe e é bem boa, não é? Exatamente, ainda tem nome na praça, claro que sim. E a Orquestra Ligeira do Exército muito, muito, muito boa. É mesmo. E então, depois daí fui para o Centro de Preparação de Artistas de Emissora Nacional, com o professor Pro Mota Pereira, e aí aprendi as minhas vocalizações, essas coisas todas. Antes disso nunca tinha tido qualquer formação musical, António? Não, aí foi no Centro de Preparação de Artistas de Emissora Nacional. E então comecei a fazer os serões para trabalhadores, comecei a gravar, e pronto, assim começou a minha carreira. Nós ainda não tivemos a oportunidade de mostrar um dos temas que faz parte da sua carreira, vamos mostrá-lo um bocadinho mais à frente, mas tem mesmo uma voz muito bonita, um timbre muito bonito, com uma suavidade, não é? E também uma carga emocional bastante curiosa. É quase como se na sua geração desse muita importância à dicção, à forma como se falava, não era? A dizer as palavras como deve ser, saber o que se está a dizer, a mensagem que se está a passar. Sente que isso agora, com os tempos de hoje, se perdeu um bocadinho, António? Sim, se perdeu muita coisa, e a interpretação também, não há,
as pessoas, pronto, limitam-se à letra, ao poema, mas não interpretam, não sentem. Dizem a letra, mas não sentem. Eu não quero dizer nomes. Não Sim, sentem nada. Na sua altura, António, eu lembro-me, por exemplo, quando eu comecei a cantar, eu cantava os fados que eu gostava e que eu sabia e com os quais me identificava, mas sei que há outras situações de colegas que se veem obrigados a cantar alguns temas porque cai bem, não é? Porque acabam por ter muitas palmas. Pois, mas depois está bem, pois é, mas eu não faço isso. E qual era o repertório que escolhia para si, quando era mais novo? Diga-nos qual era o repertório. Não, são canções de amor, canções de boleros, sei lá, solos, tudo isso, todas essas coisas têm passado, mas comigo eu continuo a cantar. Não é? E sente, António... Sim, diga. E então, eu depois daí, depois do Centro de Preparação de Artistas de emissora, e a fazer os serões, fomos convidados, eu e outros artistas, fomos convidados para fazer o Festival da Canção nesses anos que se realizavam na Figueira da Foz. Fantástico. E então, para dizer que eu fui e sou o eterno segundo lugar, 2 anos seguidos no Festival da Canção, a Tonisha ficou em primeiro, 2 anos seguidos a mesma coisa, a mesma pontuação. Exato. Tonisha em primeiro lugar, eu em segundo lugar, Marco Paulo, que Deus tem, em terceiro lugar. 2 anos seguidos. Sentiu-se injustiçado, depois... António? Sentiu que foi injusto? Não, estava, para mim estava sempre, eu não sou como os outros que ficam zangados e aborrecidinhos porque, quer dizer, vão com a impressão que vou ganhar isto, não, eu fiz os festivais da canção, fiz Festival da Aranda do Douro, Ourense, sei lá, por Espanha e essa coisa toda. Fui sempre o segundo lugar. Sempre. Nunca fui para o primeiro. Parece quase uma maldição. No bom sentido. Outras coisas se levantavam, não é? Mas fui sempre o segundo lugar. Mesmo nos outros festivais fora de Portugal, eu fui sempre o segundo lugar. Nunca fui primeiro. E então, mas isso não me incomodava nada. Não me incomodava. Eu queria representar a música que me foi dada, para representar Portugal, foi a música que me foi dada, só queria e ficava contente por representá-la bem, não é? Claro, obviamente. E chegou a representá-la só em Portugal ou também não chegou a ir ao estrangeiro representar, não é? Só o primeiro lugar? Não, o festival. Quer dizer, fiz o Festival da Aranda do Douro, que é Espanha, Ourense, também Espanha, Festival de Ourense, Festival da Aranda do Douro e Festival da Canção do Mundo Celta também. Fantástico. Em Galiza, e tudo isso, pois, exatamente, eu fiz isso tudo. E a nível de instrumentos, teve curiosidade ou teve oportunidade de aprender algum instrumento, ou o seu instrumento principal sendo a voz, a isso já lhe chegava? Sim, não, isso foi muito mais tarde. Foi muito mais tarde que eu queria começar a cantar outras coisas. Exato. E antes de aprender o teclado, a guitarra, um pouco, isso tudo, nós já tínhamos, ou tínhamos que cantar com alguém que nos acompanhasse. Claro. Ou as orquestras, ou conjuntos, mas mais tarde eu senti falta de aprender qualquer coisa para depois eu poder cantar outras coisas, ou se não fosse as orquestras tinha que ser com playbacks.
Claro. E então eu senti falta de aprender, e aprender o teclado, como aprendi, e fui evoluindo a comprar novos teclados, e pronto, e depois daí descobri, depois de passar muitos anos, não é, em Portugal. Ainda tempo em Lisboa, não é? Teve 20 anos a viver em Lisboa? Sim, mas depois fui para o Alentejo até o meu filho crescer, e então fiquei a tocar 3 anos na pousada de São Francisco, em Beja, todas as noites ali, no bar. Depois aconteceu vir 3 ou 4 dias a Londres e vi que havia realmente um bom mercado de restaurantes, muita fados, música, e entusiasmei-me e vim para Londres até hoje. Há 27 anos atrás, então, quando chegou ao Reino Unido, existiam mais restaurantes e casas de fado do que há hoje, não é? Eu já venho numa outra altura muito menos favorável, já venho trabalhar aqui musicalmente para o Reino Unido noutras circunstâncias, infelizmente, mas no seu caso foram os anos áureos do fado em Londres, principalmente em Inglaterra. Sim, foram. Havia. Agora, os guitarristas faleceram todos, não é? E é um problema. Eu tive 3 anos aqui em Londres no restaurante Fado. Exatamente, sim. 3 anos. Fado em Knightsbridge. E pronto, e por ali cantava e pronto, e fazendo alguma coisa, mas depois, como já tocava o teclado, comecei a tocar em restaurantes. Como eu falo espanhol e gosto de cantar em italiano, falo um pouco de italiano e tudo, eu trabalhava mais tive 6 anos num restaurante espanhol, não me recordo agora Não há problema. Mas... era sempre ao restaurantes italianos, aos restaurantes espanhóis, mas quer dizer que os clientes eram ingleses, não é? Exato. Na maioria. No meu caso específico, eu, por exemplo, quando estava em Portugal, eu tinha uma profissão principal e a música era um part-time. No seu caso, António, sente que a música em Portugal foi sempre o seu ganha-pão? Nunca foi uma segunda profissão? Não. Eu não podia, não me deu para tinha que ser os cantos, não podia ser de outra maneira. Exato. E isso... Não, eu muito cedo entrei na profissão, não é? Muito cedo. Tem carteira profissional, com certeza. Bom, olha, agora com a mudança de casa eu nem sei onde essa carteira está, porque eu tenho essa carteira, éramos obrigados a ter a carteira profissional, eu tenho, não sei onde é que está, a carteira profissional que era dada a todos aqueles que começavam a sua carreira, sim senhora, sente que... pagava as minhas... E sente que era preciso ainda... Era necessário haver ainda essa carteira profissional nos dias que correm, António? Era necessário, pois. Era necessário. Porque senão não diga... Em que medida é que acha que é necessário? Para sermos profissionais, senão assim não atingíamos o profissionalismo, não sei porquê. Pronto. E agora não é preciso nada disso. Não é? Levar a profissão um bocadinho mais a sério. Exatamente. Foi isso, não é? Então... E depois comecei a cantar em casinos, o Casino da Figueira da Foz e tudo isso, no Algarve. Eu comecei a gravar discos. Começámos a gravar discos, fui para uma marca de discos que havia na Rua Forno Tijolo,
a Marfer de Madrid, que os playbacks vinham de Madrid, que eram de outros artistas, Fantástico. e o António José, falecido, fazia as letras Exato. dessas canções, e nós, artistas, a marca aproveitava as músicas para nós, portugueses, depois cantarmos, Poderem não é? cantá-las, claro, obviamente. Exato. E assim o mercado foi-se criando cada vez mais, não é? Para que todos continuassem a ter trabalho dentro de um circuito que era exigente. Na altura, com certeza, teria de saber todas as letras de cor, direitinhas do início ao fim. Teria de se apresentar também visualmente bem vestido. Havia todo um cuidado que, com o passar dos anos, as coisas foram-se alterando. Foram-se alterando e agora cada vez parece que não tem respeito pelo público, a gente vê o festival que aconteceu, e é tudo mal vestido, eu não sei, como se fossem para a rua. São outras modas. Andar na rua, eu não gosto. António, já que falamos tanto da sua voz e de tudo aquilo que tem feito, o que é que me tem a dizer então quanto A Culpa é Tua? Porquê é que surge esta canção na sua vida e porquê é que passa a interpretá-la? Este fado foi-me dado pelos autores e eu gravei esse fado. É uma letra de Constantino Menino e música de João César. Como eu não sei César. por mais nada na internet, João César, assim, foi já falecido um acordeonista do Algarve. E então eu gravei esse fado, tenho tanta coisa para apresentar, só alguém que me diga, que me ensina a pôr isso na internet, que eu ponho no YouTube, eu ponho isso. Vamos tratar disso, tenho posso tanto ajudá-lo. disco e pronto, e não... Temos de tratar disso, encontramos num dia para passar. Eu não... Sim. Muito bom, sim, senhor, eu agradeço. Então, esta música, A Culpa é Tua, E agora, o que é que esta história nos diz, António? Não tem nada de especial, eu gravei e não tem direção nenhuma, é um fado. Tendo em conta É um fado canção, A Culpa é Tua. Tendo em conta que era um cantor romântico, mas também um fadista romântico, a sua vida também foi recheada de amores, a sua vida pessoal, António? Tinha muitas fãs? Não era... sim, algumas, mas não... Casei muito cedo. Casei cedo e pronto, foi assim. Muito bem, então vamos ouvir A Culpa é Tua? Tá? Podemos ouvir? Podemos ouvir, António? Pode. Então vamos Pode. lá. A Culpa é Tua, Pode pôr. música de João César e letra de Constantino Menino, aqui interpretada por António Frazão. A culpa é tua de andares assim perdida, de rua em rua, da minha vida esquecida. Lembra o passado, vê bem o que tu fizeste. Eu não me sinto culpado, tens a vida que tu quiseste. De rua em rua, ao Deus dará, só sem ninguém. À luz da lua, a mendigar o amor de alguém. De rua em rua, vais recordando o nosso amor. A culpa é tua se andas vivendo com essa dor. A culpa é sua, dizes, falas de mim, mas é só tua, porque eu nunca te menti. Recorda agora qual a jura e promessa que fizeste a toda hora para esqueceres tão depressa. De rua em rua, ao Deus dará, só sem ninguém. À luz da lua, a mendigar o amor de alguém. De rua em rua, vais recordando o nosso amor. A
Baixe a aplicação em rtvlusa.com. Muito difícil dar a entender o que é Portugal. RTV Lusa. É realmente bonito, António, mesmo uma voz tão doce e tão marcante. António, está a ouvir-me? Estou a ouvir, estou. Como estamos por chamada telefónica, há aqui um ligeiro atraso. Diga. Estava a dizer que como estamos por chamada telefónica há aqui um ligeiro atraso, mas acabámos de ouvir o seu tema. A voz é realmente muito bonita e muito característica dos cantores da época de 70 e de 60 também. Sim, senhora. Pois, é assim, olha, eu dediquei-me a esse género de música e fado, canção e outras músicas, não é? Que realmente aquilo que eu tenho gravado, eu pouco canto mais agora outras, canto mais coisas que tocam no coração, mais em espanhol, mais em inglês, e tudo isso. Fantástico. E diga-me só, António, tenho andado assim. De que nomes é que se recorda? Então, ao chegar aqui ao Reino Unido, depois de já estar a trabalhar em alguns sítios e a cantar, que nomes de colegas é que se recorda que estiveram consigo nessas belíssimas fadestices? Onde? Aqui em Londres? Em Londres, sim. Em Londres. Eu não me recordo assim de muito nome, não. Os Viola também passa-se o tempo e eu esqueço dos nomes das pessoas. Há pouco tempo, por exemplo, tínhamos connosco aqui Aurélio Feitor. Aurélio Feitor foi seu colega? Sim. Sim, cantei algumas vezes com ele, sim, cantei. Aurélio Feitor diga lá. Já tinha 90 anos, 90 e poucos anos até. Ele seria o mais antigo fadista. Neste caso agora, creio que seja mesmo o António, o fadista mais antigo aqui no Reino Unido. Sim, mas realmente eu não sou, embora eu cante fado, mas eu não sou fadista, não é? Embora tenha agora com os playbacks, eu tenho muito playback de fado e posso fazer um programa de fados sem guitarra e sem viola. Mas olha, não sei se você se lembra, aquele rapaz aquele rapaz que tocava viola para nós aqui em Londres, que faleceu, não é? Havia o Porto, não é? Havia o Porto. Também faleceu. O Porto era o guitarra e depois o viola, é que não me recordo o nome dele. Não me recordo o nome dele agora, de momento. Mas todas essas equipas... E pronto, e depois foi um problema. Foi tudo evoluindo. A Maria Amorim, por exemplo, foi sua colega também? Não foi do meu tempo, não foi. Ouvi que ela cantava muito no restaurante Fado, não soube da senhora, mas nunca a conheci pessoalmente, não. Nunca a conheci, não. Então, temos aqui nunca conheci a Maria Amorim, porque ela... Diga, António. Não estou dizendo nada. Diga você. Estava só a dizer que temos aqui um núcleo realmente muito diversificado, não é? Acaba por vir para o Reino Unido, conhece novos colegas, vai ficar também mais bem inserido no meio, começa a ter espetáculos. Sente então que a vida musical aqui é melhor e por isso, se calhar mesmo com 83 anos que tem, não se vê por agora a regressar a Portugal? Não, embora tenha a minha casa em Portugal, mas não vejo, não.
vou, como nós todos, em 2 horas a gente está em Portugal. Olha, leva mais tempo. Veja lá, eu chego a Lisboa ou chego a Faro, como todos nós. Depois para eu ir para Beja, que a caminhonete são 180 km ou 120 km, parece que são 180 km de Faro a Beja, são 120, me parece. É o mesmo tempo de avião, não é? Leva ao mesmo tempo que o avião É verdade. Aí é que está o problema. O que é um bocadinho estranho, não é? Não deveria acontecer desta maneira. Custa mais. É estranho, não devia acontecer, não. Mas a caminhonete vai parando pelas terras, não é? Claro, claro. E depois isso leva 3 horas a chegar. É normal, é normal. António, é um problema. O que é que ainda falta concretizar aqui no Reino Unido quanto à sua vida profissional? Não, estou mais trabalho que se houvesse, mas o problema aconteceu depois da pandemia, a coisa mudou tudo, não é? Depois do Covid, sim, as coisas mudaram e pronto, e agora vamos fazendo isso. Aquilo que houver, aquilo que aparecer, a gente vai. E como eu tenho o meu material, agora já deixei de tocar o teclado, mas tenho outro projeto a fazer, faço, com os playbacks e canto, e essa coisa toda, e vamos cantando, vamos fazendo alguns restaurantes e essa coisa toda. Aqui, maioritariamente, quando eu canto aqui, aqui em Londres, já me aconteceu, por exemplo, ir cantar a Great Yarmouth, que é uma cidade no norte de Inglaterra, em que há uma comunidade portuguesa, e aí temos um grande misto de portugueses e ingleses. Mas aqui embaixo, em Londres, maioritariamente nós cantamos para a comunidade portuguesa. Também lhe acontece o mesmo quando faz os seus espetáculos, quando está a tocar, é para que tipo de públicos? Ou seja, quais são as nacionalidades? Não, eu tenho feito, como eu canto em espanhol, também a maioria das minhas músicas também são em inglês, procuro tudo isso em italiano, procuro restaurantes espanhóis, italianos e essa coisa toda eu vou fazendo. O restaurante português, olha, poucos fiz, sinceramente, poucos fiz. Mais a tocar, fiz tocando o teclado e fazia isso. Mas agora, como deixei, pois agora realmente tem que aparecer aí alguma coisa. Mas claro, claro. É só um espetáculo só, uma noite ou isso, não é? E pronto, não tenho feito assim muita coisa. Mas vou fazendo, não é? António, antigamente, quando... Mais para... Antigamente, antes de entrar em palco, tinha assim algum ritual? Aquecia a voz, aquecia o corpo? Como é que era a sua preparação antes de entrar para cantar e para... Não. Eu vejo, às vezes ouço os erros a dizerem, aquecerem a voz, fazem essas coisas. Eu nunca fui nada disso. Não. Era só chegar e cantar? Embora tivesse vindo era chegar e cantar. Se bem que agora eu não vou, quando vou cantar, não vou cantar à força, não é? Vou aquecendo a voz, mas com melodias mais suaves, mais ternas, não levantar muito a voz, vou aquecendo a voz cantando, não é? Claro. Mas para um espetáculo que a gente tenha que cantar logo 2 ou 3 canções e vir embora, e aí nessas 2 ou 3 canções temos que dar tudo, mostrar tudo, claro. Aí é mais difícil. E agora
comigo agora não, eu vou cantando, vou aquecendo a voz devagarinho para não prejudicar, não é? Claro. Eu tenho uma maneira de cantar que mexeu comigo, eu não canto de garganta. Uhum. Eu tenho, nasceu, mais ou mais com aquilo que aprendi no Centro de Preparação de Artistas, cujo professor era o Mota Pereira. Aprendi a colocar a voz no diafragma e não na garganta. Uhum. A garganta. Uhum. Não uso a garganta para vou buscar nasalmente, vou buscar o cérebro, as ressonâncias coloco da a voz, uhum. não sem prejudicar as cordas vocais. É isso. Alguma vez se lembra assim de alguma situação mais imprópria que possa ter acontecido com alguma fã ou algum fã ao longo agora da sua carreira já tão longínqua? Algum episódio que nos possa contar? Não. Toda a gente se portava bem. Todo mundo se portou bem comigo. Eu não fazia problemas, não tinha vedetismos nenhuns. Era amável para toda a gente e toda a gente se portou bem comigo. Fantástico. Não houve nada disso. Mesmo quanto a colegas, hoje nós vemos, na minha geração, vemos uma grande competitividade, não é? Pelas redes sociais, pelos likes, pelas publicações, para que qualquer pessoa possa ser mais do que o outro. No seu tempo não existiam, obviamente, redes sociais, mas sente que existia muita competitividade entre colegas da mesma profissão, entre cantores e músicos? Havia competitividade, mas não. Mas dávamos todos bem, veja lá. Dávamos todos bem. Não havia assim muitas inimizades. Não havia. Mesmo aqui, quando veio para o Reino Unido, também continuou a sentir o mesmo? Para mim, eu falo. Sim, continua. Aqui no Reino Unido não havia, nunca senti isso, não é? Muito bem. Cada um de nós, um trabalhava num sítio, outro trabalhava noutro. Eu, como digo, trabalhei em muitos poucos restaurantes portugueses. Trabalhava mais, como digo, nos outros restaurantes e que aquilo que depois os meus colegas não o faziam, porque a minha segunda língua é o espanhol. Eles dedicavam-se a outro género de música. Você sabe que dedicam-se a outro género de música que realmente eu não sou capaz de o fazer, nem nunca fui capaz de o fazer, porque não sentia essas músicas. Claro, obviamente. E pronto, e eles então faziam mais uso dos restaurantes portugueses e de bares portugueses. Eu tenho outro género de música e sinto de outra maneira as coisas e não posso, só para ganhar dinheiro eu não faço isso. Claro que sim. Não fazia isso. Não fazia isso, claro que sim. Então, pronto, eu António. não fazia isso e prejudicava-me. Claro, obviamente, sim. Há coisas que se perdem quando temos certas opções. Prejudicava-me prejudicava-me enquanto os outros tinham trabalho, eu tinha que esperar que algo saísse. Mas não era esse o meu lema, claro. Porque realmente eu tinha trabalho no outro lado, tinha trabalhado noutros restaurantes em que eles não sabiam, porque por exemplo, o restaurante espanhol, eu cantava em espanhol, a maioria, e é italiano, restaurantes italianos.
Posso cantar, sei lá, meia-noite, 2 ou 3 horas só cantando em italiano. Posso cantar uma noite inteira cantando em espanhol. Fantástico. E tudo isso juntamente com o inglês. E então, agora os outros colegas não fazem isso, pronto. É diferente. Dedicaram-se a um outro género de música que nós sabemos qual é, e pronto, e realmente o público português é assim e não muda, tanto em Inglaterra como em Portugal, como em todo lado, é assim. É uma questão já lá vão 30 anos disso, não é? É verdade. Agora diga-me só... É uma questão de gosto, é? É uma questão de gosto mesmo. António, chegou a conhecer Tony de Matos, que é o tema que vamos passar agora a seguir. Procure e não te encontro. Chegou a ter Tony de Matos como seu colega em alguma circunstância? Sim. Sim, trabalhava, fazíamos, quando era o Centro de Preparação de Artistas de emissora, dos Charões para Trabalhadores, encontramos muito Tony de Matos, Maria Armanda, aquele senhor de Moçambique, João Maria Tudela, que mais? O Arthur Garcia, o Calvário, fazíamos tantas coisas assim. Fantástico. Maria dos Rezende, sei lá. Todos da mesma geração. Tanta coisa. Tantos nomes. Muito bem. Sim. Então o próximo tema que vamos lançar é esse mesmo. Tony de Matos, Procuro e Não te encontro. Procuro e não te encontro, não paro, nem volto atrás. Eu sei, dizem todos que é loucura eu andar à tua procura, sabendo bem onde tu estás. Procuro e não te encontro, procuro, nem sei o quê, só sei que por vezes ficamos frente a frente, e ao ver-te ali finalmente procuro, mas não te encontro. Prefere o outro e quer que eu nunca vá ter contigo. Por isso tenho um caminho marcado e vou procurar-te ao passado para lembrar o amor antigo. Procuro e não te encontro, procuro, nem sei o quê, só sei que por vezes ficamos frente a frente, e ao ver-te ali finalmente procuro e não te encontro. Ver-te ali finalmente procuro e não te encontro. RTV Lusa, a rádio que fala em português. Estes eram então os temas, António, que se ouviam na década de 60, 70 e também um bocadinho na década de 80 e que realmente faziam furor. Tony de Matos e entre outros artistas, conforme falámos há pouco. E faz-lhe ter saudades do passado ao ouvir estas canções, ou não? Não, eu não penso no passado, não penso. As coisas vão evoluindo,
Pronto, mas eu não posso deixar de, como digo, não posso deixar de cantar. Eu gosto mais sabe que eu gosto muito dos fados tradicionais. Não, Eu também. Gosto muito dos fados tradicionais e é o que eu procuro fazer, não é? E então eu canto isso assim, mas não, passado passou, não é? O passado passou. E então, pronto. Na sua família, dizia-me há pouco que a sua voz é natural, não é? O talento é natural. De certa forma, agora, após ter tido os seus filhos, após ter a sua família, há filhos ou netos que continuam o seu lado musical, António, ou não? Não. Meu filho, quando era pequenino, dizia-me assim: olha, pai, eu quero cantar, mas não quero ensaiar. Eu dizia-lhe: ensaia lá a música, ensaia lá a canção e tal. Não, eu não quero ensaiar. Eu quero cantar, mas não quero ensaiar. Fantástico, não queria ter trabalho. Foi crescendo e não queria ter, não queria isso e pronto. Tem outro trabalho. Acabou por ir para outra área. E se pensarmos, António, agora na geração atual... Sim, para outra área. Imagina agora que está a dar um conselho, que tem, por exemplo, um amigo que tem um filho ou que tem um neto, que está-se a iniciar na música. Que conselhos é que daria nos tempos de hoje, não é? Adequando aos tempos de hoje, às nossas dificuldades e também às nossas facilidades. O que é que aconselharia a esse jovem na sua carreira artística? Não, agora é tudo muito mais fácil, penso eu. Agora é tudo mais fácil. Agora basta fazer um TikTok e fica logo artista. Exatamente. Fica logo artista. Agora, mas antes era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Se bem que, não sei se vocês sabem, antigamente, os da minha marca de discos, Sim. A minha marca de discos havia uma guerra muito grande com os discos, porque a minha marca de discos, a Marcel, vendia os discos a 40 escudos. E essa marca, a outra, a Triunfo, como é que se chama? Não me recordo mais, vendia os discos a 70 ou 90 ou qualquer coisa. Era uma grande diferença. Mas as pessoas a rádio, antigamente, os locutores da rádio viviam à base dos discos emprestados da marca de discos. Claro. A marca de discos dava os discos a eles para eles porem, fazerem os programas. Mas se tu pôres aquela marca, que era a nossa, claro, de muitos artistas que havia na marca Marker, nós não emprestamos os discos. E havia um complô sempre disso, porque só quem passava os nossos discos, era as emissoras associadas, as parcerias, Rádio Graça e essa coisa toda. As parcerias que tinham, sim. A da igreja, como se chama ela? Rádio Renascença, me parece. Era. Rádio Renascença. E aí é que tocava os nossos discos, porque depois os outros programas não tocavam os nossos discos, porque tinham medo de que a maior marca de discos não entregasse os discos a eles. Claro. Está a compreender? Estou a compreender, claro que sim.
E eles depois não tinham discos para fazer os programas. E agora é totalmente diferente, não é? As coisas mudaram. E nós éramos prejudicados por causa disso, por causa dessa guerra. António, assim. Sente que para se ser um artista, e no seu caso em particular, foi muito benéfico o facto de ser uma pessoa humilde, o facto de não se envaidecer, isso faz também com que um artista seja ainda maior na sua qualidade de trabalho e também como pessoa? Não, eu nunca fui obrigado nunca ninguém impingiu nada. Tudo aquilo que eu fiz foi porque eu quis fazer. Tudo aquilo que eu cantei, eu cantei porque gostava das coisas, e pronto, e ninguém me obrigou a fazer nada daquilo que eu queria fazer. Nunca estive em cima de rádio nenhuma. Olha, toque-me lá o meu disco, toque lá isto, toque lá aquilo. Não, as pessoas sabiam que eu existia e chamavam-me, e eu fazia os programas e a rádio e essa coisa toda. Que eu lá fosse bater à porta, eu nunca fui. Nunca fui bater à porta, toque-me lá isto, toque lá aquilo. A minha marca de discos é que fazia, realmente é que fazia... Essa publicidade. Realmente é que fazia a minha publicidade e fazia isso tudo, não é? António, então, sente orgulho do caminho que fez até aqui? Sim, não estou arrependido, não é? Podia ter seguido outro caminho, ainda melhor, mas não, as coisas vieram parar à mão. Fiz cerca de 3 ou 4 turnês à América, como a maioria fez. Era hábito na altura, Fiz uma turnê à América com o Duor Negro. Fantástico. Fiz uma turnê, fizemos uma revista com Leónia Mendes e outros artistas. Fizemos uma revista para a imigração. Fomos até o Alasca, fomos o Canadá e tudo. Fizemos isso. Fiz várias turnês à América e também, uma delas foi com o Duor Negro. E também chegou a cantar nas colónias, António? Na altura, chegou a cantar nas colónias? Eu fui a convite de um empresário, de uma sala de festas em Luanda. Ali estive em Luanda. Depois saí dessa casa, fui para Nova Lisboa, chamada Nova Lisboa. Sim. E pronto, andei ali por África também, gostei muito. Depois vim embora, tive saudades e vim embora. Fantástico. É um homem do mundo, se formos a ver, andou um bocadinho por todo o lado. Fiz um festival em Andorra, fizemos um festival de Portugal em Andorra. Fantástico. Também. Fui para a Espanha cantar em salas de festas, bares, restaurantes, hotéis. E andei por lá há quase 10 anos. É uma vida. António, nós estamos a poucos minutos da hora certa de acabarmos o programa. Devo agradecer-lhe por ter aceitado o nosso convite para estar a falar hoje connosco aqui no Duelo de Gerações, a fazermos aqui um contraponto da minha vivência, que não é de todo semelhante à sua. Tem muito mais histórias e muito mais vida, não é? Vida vivida ao longo do mundo, e fico muito feliz por isso. Mas, sem dúvida alguma, que eu acho que poderão vir novidades em breve e que poderemos vir a encontrar-nos um dia destes. O que é que acha? Em cima de um palco. Sim. Parece-lhe bem? Podemos e até... Sim. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Fica aqui prometido. Se quiser, eu vou e vamos fazer isso.
Fica aqui prometido, embora o António viva um bocadinho longe aqui Fica prometido, do fica. centro de Londres, mas fica prometido, tendo em conta que agora, infelizmente, com o falecimento de Aurélio Feitor, Não. o António é realmente o fadista mais antigo aqui do Reino Unido e terei todo o gosto em poder vê-lo uma vez mais, pessoalmente, e que possamos cantar em conjunto. Sim. Muito bem. Está combinado. Já sou eu. Está combinado. Olhe, despeço-me de si. Vamos também Está combinado. despedir-nos do programa de hoje com o tema que sugeriu, a Carminho, que é uma das suas fadistas favoritas e também é minha. É também uma voz que eu gosto bastante, com o tema Bom Dia Amor. Obrigada. É favorita porque interpreta muito bem e eu gosto. Tem uma voz verdade. que faz sentir aquela coisa, o que ela canta, eu sinto, não é? É verdade, é isso mesmo. Diz tudo Adeus, aquilo obrigado. nas palavras. Obrigada, Obrigado, António. Muito obrigada. É um gosto estar aqui a falar consigo. Obrigado. A verdade é que estamos realmente por todo o mundo. Obrigada também a todos aqueles que estão a ouvir-nos na Moldávia, em Northampton, em Albufeira, na Zambujeira do Mar, também na Arábia Saudita e em Lisboa e até em Mira. Vejam bem que estamos também espalhados por Portugal e também por outras cidades do mundo. Despeço-me então deste programa em que o nosso convidado foi António Frazão, ele que é um cantor, mas também um bocadinho de fadista, que está cá no Reino Unido há 27 anos, já tem 83 de idade e tem esta frescura de memória, nascido realmente em Beja, mas ainda se nota aqui um bocadinho o sotaque alentejano e ainda grava na memória realmente várias histórias do seu caminho enquanto músico e cantor profissional. Espero que tenha gostado deste programa. Despedimos-nos então com o tema Bom Dia Amor, aqui também muito bem interpretado por Carminho. Da janela ao ver o sol nascer. Bom dia, amor, tal como as rosas, espero sempre por te ver. E um dia há de ser dia, corra o vento para onde for, juntam-se as rosas para me ver com meu amor. Bom dia, digo sempre quando vem, quando passam por mim os olhos seus, e mais diria aos olhos do meu bem, se ao menos uma vez vissem os meus, e mais diria aos olhos do meu bem, se ao menos uma vez vissem os meus. Bom dia, amor, dizem as rosas da janela ao ver o sol nascer. Bom dia, amor, tal como as rosas, espero sempre por te ver. E um dia há de ser dia, corra o vento para onde for, juntam-se as rosas para me ver com meu amor. Daqui eu digo tudo o que te vejo, a cada teu passar na minha rua. Assim é como vivo e assim te beijo, e trago esta maneira de ser tua. Assim é como vivo e assim te beijo, e trago esta maneira de ser tua. Bom dia, amor, dizem as rosas da janela ao ver o sol nascer. Bom dia, amor, tal como as rosas, espero sempre por te ver. E um dia há de ser dia, corra o vento para onde for, juntam-se as rosas para me ver com meu amor.
corra o vento por onde for, juntam-se as rosas para beber com meu amor. Nós somos a nova rádio portuguesa. RTV Lusa. Boa tarde. Duelo de Gerações. Autoria, apresentação e produção de Margarida Arcanjo.